Olá pessoal, e aí como vocês estão? Passando aqui para compartilhar uma leitura. Eu gosto de ler muita coisa, mas sempre mantenho alguma literatura sobre educação. E esta semana eu estou lendo este livro aqui, que é do professor, foi organizado pelo professor Cláudio Pinto, da UESB aqui de Conquista, Didática e Formação de Professores. Vou deixar a indicação aí ao final para vocês. Mas estou lendo especificamente um capítulo escrito por uma professora da UNB, que também participou do livro, falando sobre aprendizagem criativa, algo que a gente pode utilizar para tornar a metodologia mais inovadora. E a aprendizagem criativa é literalmente permitir o uso da criatividade para a aprendizagem, mas de uma maneira diferente do que é comumente utilizado nas instituições educativas. E tudo vai depender do tipo de produção que o aprendiz faz. E a autora cita os 3 processos que configuram a aprendizagem criativa. O primeiro deles é a personalização da informação, que é quando o aluno recebe a informação e ela é transformada mediante o conhecimento que o aluno já possui. O segundo processo é a confrontação com o dado, é literalmente a não aceitação do dado como verdade. Então, o aluno vai questionar, vai problematizar, procurar se é verdadeiro ou não, se tem falha, lacuna, contradição. Tanto que ela fala que há um caráter transgressor na aprendizagem criativa. O terceiro e último processo, que é a produção e geração de ideias próprias e novas, é quando o aluno consegue formar uma ideia própria sobre a informação recebida, sobre o que foi estudado. E é diferente da aprendizagem compreensiva e da aprendizagem memorística. E a autora diz ainda que é preciso que o nosso trabalho pedagógico seja criativo para que formemos alunos criativos. Então, eu acho super importante para esse processo de formação, para que a gente tenha alunos que não apenas saibam, mas saibam utilizar o que sabem. E eu venho hoje trazendo uma reflexão de algo que li no fim de semana e achei interessante. E a questão é a seguinte: como lidar com o impasse entre professores que não sentem a necessidade de capacitações ou de atualizações pedagógicas e coordenadores que têm dificuldade de auxiliá-los porque alegam não conhecer todas as disciplinas. E esta pergunta foi feita à professora Isabel Alarcão, que é doutora em educação e é da Universidade de Aveiro, em Portugal, em uma entrevista concedida à Nova Escola. E a resposta dela foi: reflexão e diálogo é a saída. E ela diz que reflexão e diálogo vão fortalecer a concepção de educação como uma tarefa que exige complementaridade de saberes, o respeito pelo conhecimento do outro e o reconhecimento dos seus próprios limites. E que o pior é o professor que acha que sabe tudo e que os outros não sabem nada. E com base na fala da professora Isabel, eu trago uma recomendação. Vamos refletir mais sobre as nossas práticas pedagógicas, vamos falar mais sobre elas, porque é na troca, é na colaboração que nós aprendemos, que aperfeiçoamos o nosso fazer pedagógico. Reflexão e diálogo. Vou compartilhar uma leitura, e essa semana não poderia ser diferente. No centenário de Paulo Freire, eu escolhi um trecho do livro A Pedagogia do Oprimido, que fala sobre esta relação educador-educando, muito interessante. E assim ele diz: o educador já não é o que apenas educa, mas o que, enquanto educa, é educado, em diálogo com o educando, que ao ser educado também educa. Já agora, ninguém educa ninguém. Como tampouco ninguém se educa a si mesmo, os homens se educam em comunhão, mediatizados pelo mundo. Para mim, este é um dos fundamentos para a interação e colaboração como base para a aprendizagem. Pedagogia do Oprimido, de Paulo Freire, super indico a leitura. Vim aqui compartilhar com você a ideia de uma releitura que fiz. O livro A Epistemologia do Professor, de Becker, que traz um dado interessante em um dos parágrafos que cabe uma reflexão importante. Vamos partir do princípio de que todos nós sabemos e conhecemos metodologias inovadoras ativas. O meu questionamento para a reflexão é: nós sabemos o que é, mas será que temos traduzido isso didaticamente? Temos conseguido imprimir isso na nossa prática pedagógica? O autor diz que a ação pedagógica deve ser motivadora, que deve concentrar as energias dos estudantes para um mesmo objetivo e que esse objetivo deve ter significado para a aprendizagem. E ao final do parágrafo ele faz uma dura e real afirmação. E ele diz que a ideia de que o aluno deve assumir o processo de ensino-aprendizagem, ser o protagonista desse processo, muitas vezes só existe na cabeça do professor. Na prática mesmo, ele não acontece. E aí, o que você pensa sobre isso? Gosto muito de ler e alguns dos materiais que li eu revisito. São importantes na minha formação docente e gosto de revisitar. Revisito até mesmo para reavivar as ideias outrora formadas. E um destes materiais é Edgar Morin, A Cabeça Bem Feita. É um livro excelente, ele é um filósofo, antropólogo, sociólogo francês, completou 100 anos em julho deste ano.
Ler Edgar Morin me fez repensar muitas coisas. Uma delas foi em relação aos conteúdos. A gente se preocupa muito com passar um número de conteúdos, né, para os alunos. E às vezes a gente quer cumprir o cronograma, aquele monte de coisa para ensinar, e a gente não observa outras coisas importantes na formação. Olha o que ele diz. Como dizia magnificamente Durkheim, o objetivo da educação não é o de transmitir conhecimentos sempre mais numerosos ao aluno, mas o de criar nele um estado interior e profundo, uma espécie de polaridade de espírito que o oriente um sentido definido não apenas durante a infância, mas por toda a vida. É justamente mostrar que ensinar a viver necessita não só dos conhecimentos, mas também da transformação em seu próprio ser mental do conhecimento adquirido em sapiência e da incorporação dessa sapiência para toda a vida. E aqui está a grande questão. Será que estamos conseguindo ensinar a ponto dos alunos conseguirem transformar esse conhecimento em sapiência para aplicar posteriormente na vida? Ou será que eles estão sendo depositários de um volume de conteúdo que temos passado e que, quando precisarem na vida, não conseguiram aplicar? A ideia principal do livro é reformar o pensamento para reformar o ensino para reformar o pensamento. Fica a dica.